O analista como espelho ressignificador, né? Qual a função psicanalítica da personalidade? Bem, primeiro a gente tem que entender, né, o que é essa função do analista como espelho. Aqui a gente vai desmistificar que não, o analista não vai ser um objeto frio só refletindo a imagem do inconsciente ou o discurso do paciente. O analista, nesse sentido, como ressignificador, ele entra por um lado mais do simbólico, para trabalhar questões que às vezes o paciente está trazendo, que às vezes está muito numa fase regressiva, e às vezes a gente precisa ser esse espelho ressignificador, e não um contador aí de interpretação, como muitas pessoas às vezes trazem aqui no campo de reflexão, o analista é o que fica interpretando tudo. Não, muito pelo contrário. Um espelho ressignificador, ele significa, na verdade, dependendo do conteúdo pelo qual o paciente está imerso, ou mesmo ele traz como manifestação sintomática ou no discurso, aí sim a gente constrói essa ressignificação, porque às vezes existem casos onde o paciente não, dependendo se ele tiver muito regredido ou está no processo, né, de regressão ainda das suas questões, ele acaba, através de um espelhamento, criando mecanismos de defesas, que são mecanismos de defesas que acabam indo para o processo de imitação. Não é sobre essa posição, mas sim como uma ressignificação de sintomas que às vezes ecoam, justamente porque essa função espelho, né, como o Winnicott coloca, que a importância tanto do espelho, né, desse estágio do espelho, e a própria função da mãe e da família no desenvolvimento da criança. Aqui essa ressignificação, ela vai por esse viés, né, do olho e sou visto, logo existo, logo posso me permitir aqui um existir. Quando eu sinto que eu sou olhado, não narcisicamente, por quê? Porque narcisicamente a gente acaba se fixando, por exemplo, numa parte do desenvolvimento, e se existe aqui um narcisismo que é de uma ordem patológica, significa que também esse olhar está adoecido desse espelho ressignificador. Por quê? O primeiro espelho que a gente tem no nosso neurodesenvolvimento é o olhar da mãe, né? Quando, ou quem faz função, né, de mãe, aí no caso, quando a gente pensa na função pai e mãe, mas pai e mãe pode ser só uma função, que pode ser delegada para outra pessoa ou para uma instituição, caso, por exemplo, a mãe e o pai biológico não faça o papel principal ali no desenvolvimento de uma criança. Então, quando a gente pensa na questão de espelho, a gente tem que levar em consideração que qual é o primeiro espelho no neurodesenvolvimento de um ser humano? O primeiro espelho é, sim, aquele olhar, né, do peito bom kleiniano, quando a gente pensa numa função sendo feita na íntegra, ou daquele continente positivo, pioniano, quando a gente pensa nessa mãe suficientemente boa, winnicottiana, né, que todos vêm dessa influência kleiniana, desse tipo de pensamento, porque a Melanie Klein foi uma das primeiras, ou vamos colocar assim, a primeira a estudar a criança muito pequena, e ela, por ser uma mulher, mãe, judia, e tá ali muito atenta nessas questões do neurodesenvolvimento e diretamente fazendo a supervisão com Freud, ela conseguiu, lógico que a filha do Freud tinha uma posição muito maior nessa questão hierárquica de pensar essas posições, porque ele também deixou-a estudar e ser também alguém importante nesse tipo de pensamento, apesar que elas têm ali umas discordâncias que tem muito mais a ver para mim com uma certa rixa. Mas voltando aqui
para nossa reflexão sobre a questão do olho e sou visto e logo existo, e a partir disso eu consigo poder ser alguma coisa, poder ver ou me deixar ser visto, tudo isso tem a ver, sim, com essa coisa do desenvolvimento, não da ordem da coisa, mas essa coisa, né, do cuidado, né, dessa coisa de que os primeiros cuidados afetivos, as primeiras trocas, as primeiras neurosensações, elas são desenvolvidas, assim, através desse espelho do olhar. Por isso que é importante que no processo de amamentação, essa mãe, né, nessa troca quase que fusional, que a gente chama de especular, é quase uma função especular, e quando a gente recebe um paciente que às vezes tá ali muito carente, ou que você já percebe que na neuroestruturação essa pessoa pede um pouco mais, é necessário que a gente tenha aqui essa liga, né, de, opa, peraí, nesse caso aqui eu necessito fazer uma escuta um pouquinho mais refinada para observar, para fazer, às vezes, essa alusão a esse detalhe que às vezes ou foi trincado por não ter ali uma suficientemente correspondência nessa troca tão necessária para o neurodesenvolvimento, porque o amor é um sentimento aprendido, então como os afetos, né, que vão invadir e neuroconstruir esse sujeito. Aí você fala assim, mas quando aquela pessoa tem uma estruturação que vai um pouquinho mais para psicopatias. Aí quando a gente está falando de psicopatias, a gente já observa a própria mãe que mesmo na troca de afetos, nessa troca de olhar, existe aqui uma obnubilação praticamente desse olhar de troca fusional no próprio processo de amamentação. Você vê assim que já não é aquela coisa, não exige aquela coisa mais afetiva, mais de aconchego, e tudo isso vai se manifestando ali desde pequenininho, né? E quando você tem aqui um paciente que não deita no divã, ou mesmo que ele tem essa necessidade de investimento libidinal na questão do olhar, sim, nesse momento estamos fazendo uma função de espelho ressignificador. E esse espelho ressignificador, ele é profundo, ele não é só um espelhamento, ele não é só uma necessidade que às vezes o paciente tem de ficar te olhando, ou que tem uma necessidade de, enquanto está conversando, ser visto no olhar. Existe sim pessoas que não gostam dessa questão do olhar, e aí você fala assim, as pessoas que não gostam são tímidas, são introvertidas. Não, aqui tudo tem a ver com as estruturações, e sim, com todas as coraças, sim, com todos os traços, dependendo de quanto você tem ali no seu desenvolvimento, é algo que vai refletir nessa necessidade de você estar ali fazendo uma função especular, né, praticamente, ou mesmo essa coisa do espelho ressignificador. Espelho aqui não como algo só de reflexo, vamos colocar assim, quase que mecanicista do que o paciente às vezes está trazendo ou está tentando manifestar através da fala, e você num processo quase que interpretativo, logorreico, tenta interpretar tudo. Não é nesse sentido. Às vezes o paciente ele tem uma necessidade de ficar no campo do nosso olhar, porque ali sim vai ser acendido as primeiras chamas ressignificantes, olha aqui, ó, um espelho ressignificador, quanto à questão do investimento ou a falta, um retorno, né, uma busca de neuroidentificações, uma busca de identificações e mesmo de um retorno ao familiar e confortável, como a Winnicott coloca, né, a importância tanto desse espelho, né, dessa fase do espelho, dessa mãe
esse primeiro espelho que é a mãe, né, o espelhamento, o bebê se vê no olho da mãe na hora de amamentar, quase que num processo de enamoramento, e quando essa mãe às vezes está num atravessário muito, às vezes ela está distraída, às vezes ela tem alguma questão, às vezes ela está deprimida, às vezes ela tá, se ela tem uma psicose puerperal, não importa, e que lhe falta esse olhar, ele olha para objetos que são objetos brilhantes no lugar e se fixa naquilo. Isso tudo mostra, né, pra gente a importância desse olhar como espelhamento e, mais importante ainda, enquanto somos um espelho ressignificador, o quão importante é a gente, na hora de uma passagem para o divã, levar todos esses dados em consideração, porque às vezes a gente precocemente, por isso que a decisão de ir para o divã às vezes tem muito a ver com o desejo do paciente, mas também a prudência do analista em deixar o paciente para o divã fala muito mais, porque às vezes esse paciente, por uma questão até às vezes de fetiche, né? Porque tem consultórios que não tem, às vezes tem um atendimento online que o paciente não deita, entendeu? Ou às vezes ele deita na cama dele, no sofá e faz análise te olhando. Então, assim, hoje a gente tem aqui settings e possibilidade de atendimento muito diferente, mas pensando no paciente clássico, pensando na coisa da necessidade, né? Não como coisa, né, gente? Sempre quando eu falo da coisa, não é nessa coisa que você está pensando, analítica da ordem da coisa, mas nessa coisa da necessidade, essa necessidade que a gente tem de falar com o nosso analista, olhando nos olhos e buscando através desse olhar um reconhecimento libidinal para que, através desse olhar, acenda o desejo que a gente tem de ser desejado, mas ao mesmo tempo eu estou sendo visto, e aí de alguma maneira, se eu estou sendo visto, eu existo, e a partir disso eu consigo ver e deixo-me ser olhada. Então aqui são detalhes muito importantes, mas que marcam muito a análise de pessoas que, ou mesmo de situações, né, que você vê na clínica, porque que o paciente que depois que foi para o divã, o paciente que perdeu esse campo, né, do olhar, onde não teve aqui um entendimento, às vezes não teve esse aprofundar desse pensamento, dependendo da questão que o paciente nos traz, a gente vê, né, se o paciente está muito regredido, se o paciente ainda está muito numa fase que ele precisa ali de ressignificações, ele precisa dessa questão do olhar para poder se sentir desejado, ele precisa da questão do olhar para ter um retorno a essa familiaridade da imago que ele construiu degrau por degrau, a questão das suas afetividades e de repente de uma maneira precoce, né, a passagem desse campo, vamos colocar assim, desse campo de construção quase que, né, libidinal, mas no sentido de libido, indo para essa coisa da imagem, né, dessa imago, e essa imago ainda, você vê que ela ainda pede, existe ali uma carência, e dependendo de como essa pessoa é estruturada, como essa pessoa, ela tem ali as suas coraças, ela necessita mais ou ela necessita menos, e a gente com o nosso jeitão e com a nossa percepção, principalmente a percepção clínica, vai saber sim se esse paciente às vezes está nesse momento, por exemplo, se não for um atendimento online, óbvio, né? Porque no atendimento online automaticamente isso não existe, né? Porque você não vai ficar de costas na câmera para atender o paciente. Mas quando você está num atendimento consultório, você está num atendimento onde existe essa coisa da passagem para o divã, a passagem para o divã, ela é sim uma técnica, ela tem aqui a gente tem que considerar
considerar vários fatores, principalmente esse fator desta observação, desse olhar, desse espelhamento, né? Por que eu usei a palavra espelho, né? Espelho ressignificador, porque esse espelho ressignificador fala muito desse olhar, desse investimento que precisa, às vezes, acontecer, ou que, às vezes, o paciente fica full time, ele fica para sempre, inclusive, nessa coisa da conversa de não ir pro divã e de repente nem ter essa demanda, porque tá muito mais nesse espelho de ressignificação, nessa necessidade imagética, né, da imago de ser atendido, para poder ser compreendido, para inclusive nascer, dependendo da situação psicológica que esse sujeito tá, a questão do próprio desejo, no desejo desse olhar. Aí a gente viaja aqui no Lacan, essa coisa de como é importante a gente não se sentir invisível, mas a gente se sentir olhado, esse eu olho e sou visto e logo existo. Então, esse olho e sou visto e logo existo, ele está muito casado com essa função especular do analista, de estar nesse lugar, né, de ressignificação dessas questões que os pacientes, às vezes, quando eles têm essa necessidade intrínseca de uma análise muito mais na questão do olhar, muito mais nessa penetração praticamente libidinal do olhar, tem muito mais a ver com essas posições, né? Quando a gente pensa aqui, viajando na psicanálise pluralista, nessa questão da coisa, né, do investimento do peito bom, kleiniano, dessa coisa, dessa mãe suficientemente boa, dessa coisa do continente bioniano aqui de receptividade afetiva, onde a gente tá aqui numa coisa muito mais positiva, e principalmente nessa coisa mais lacaniana, né, de que o desejo se acende nesse reconhecimento desse olhar, mas esse reconhecimento desse olhar está buscando o quê? Na verdade, está buscando os primeiros afetos que foram neuroconstruídos ali no processo da imago. Então, por isso que é importante, sim, né, nós sermos esses, como analistas, né, um espelho ressignificador, para poder, inclusive, ver em que ponto do desenvolvimento esse sujeito está e o que ele precisa para poder se sentir seguro, para poder se sentir acolhido, para poder sentir o desejo desse olhar do outro, para poder se desejar nesse olhar, para poder se reconhecer de alguma maneira. Bem, é o que eu tenho aí para vocês, gente. Estou sumidinha, mas estou tentando dar conta de tudo. Obrigada.